Fala pessoal, meu nome é Wallace, para quem não me conhece, hoje dia 2 de fevereiro trago mais uma análise aqui para o canal. Vamos estar analisando o índice, depois vamos dar uma olhada no dólar, verificando as operações que poderiam ter dado certo e também se houve alguma operação que poderia ter sido frustrada. Tá? Antes de mais nada, se inscreve aí no canal e ative essas notificações, porque não vou estar sempre postando vídeo aqui e quando eu postar, aí vocês vão estar sendo alertados para vir assistir. Tá? Caso você goste desse vídeo, também deixe um like para contribuir com o desenvolvimento do canal, levar esse conteúdo para outras pessoas. Não tenho intenção de monetização. Pelo contrário, eu quero levar o conteúdo gratuitamente para as pessoas. Então, caso você goste desse vídeo, deixe seu like. Também, se não gostar, pode deixar seu dislike ou algum comentário para melhoria das análises. Tá? Bom, o índice. Ele abriu com um amplo gap de alta, a gente vê que foi muito próximo da região de resistência que ele abriu, fez uma barra compradora muito forte, poderia ter considerado uma entrada nesses inside bar que tivemos aqui, ó, trabalhando dentro do último evento mais importante. Qual que é o último evento mais importante? Esse daqui. E o mais recente ainda de curto prazo, esse daqui, a barra branca. Então, a gente trabalha dentro e acima dos 50% da barra branca. Poderia ter considerado uma entrada aqui. Não considerei pelo fato de que a gente tem uma resistência na cara do preço. Tá? E quando a gente coloca lá nos 60 minutos, não temos uma tendência muito clara, uma tendência muito bem definida. Porque temos topo, topo, fundo, fundo. Quando isso acontece, temos uma tendência de lado. Qual que é a probabilidade do preço de fazer um rompimento para baixo ou para cima dentro desse retângulo, por enquanto, que a gente pode chamar? Poderia ser um fundo duplo? Poderia, mas ainda não rompeu região de resistência. Então a probabilidade maior seria dele visitar novamente região de fundo, formar aqui uma espécie de retângulo, porque ele veio de topos e fundos descendentes, e quando a gente faz um retângulo dentro de uma tendência, a probabilidade é que ele faça um rompimento para baixo. Muito bem. Temos na tendência de curto prazo topos e fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes. Por enquanto não marcamos marcamos já um topo mais baixo do que o topo anterior, mas não perdemos fundo. Se no dia de amanhã a gente abre com gap de baixa, a gente executa alvos do pivô de baixa. E aí a probabilidade de ele visitar o fundo ela aumenta. Tá? Se ele marcar um fundo principal, o que seria um fundo principal? Um fundo de um movimento mais amplo. Tá? Um fundo aqui, por exemplo, uma retração de Fibo desse último movimento de alta e começar a soltar topos e fundos ascendentes no micro do preço, lá no 10 minutos, a gente pode acreditar que talvez a gente vai fazer um rompimento para cima dessa região de retângulo e aí a gente tem um alvo na retração dessa tendência de queda. Então, quando a gente tem lá no 10 minutos uma abertura muito próxima à região de resistência, o ideal a fazer é tirar a mão do mouse e fazer outra coisa e ficar observando o preço. Eu consideraria uma compra se a gente tivesse rompido como fizemos aqui, mas deixado fraqueza vendedora, e isso não aconteceu. A gente está fabricando topos e fundos ascendentes, mas quando chegamos acima da região de resistência, a barra branca ela é engolida por uma barra preta quase totalmente. Tá? Então o pullback a gente espera que seja barras mais fracas, como esses dojis aqui, ó. O preço venha vagarosamente, entregando um volume bem abaixo. Tá? O volume nem sempre ele vai confirmar para a gente, mas barras um pouco mais tranquilas para a gente conseguir posicionar uma entrada, posicionar um stop e pegar e aproveitar o movimento de alta. Bom, um trader mais agressivo ele teria vendido aqui, tá? Só pelo fato de que deixamos um padrão de candle na região de resistência. Só que veja bem, esses padrões de candle, muitas vezes eles são utilizados pelos big players para poder estopar da liquidez no mercado. Então muito cuidado com o padrão de candle, acredite em topos e fundos, na tendência principal do dia, que era de alta. Então se você vende aqui, coloca o seu stop na máxima, foi estopado com esse candle aqui. Aí você até fica feliz com esse segundo toque, vende novamente aqui e é estopado com essa barra aqui, ó. Você coloca o stop aqui de novo. E aí você já tem dois stops que poderiam ser evitados se você desenhasse topos e fundos ascendentes
aguardasse um topo mais baixo do que o topo anterior, aí você tem aonde posicionar o seu stop, você tem a tendência virando, porque perdemos uma linha de tendência, e aí o preço evolui ao seu favor, tá? Então, quando você olhava no Times and Trades hoje, as corretoras de pessoa física, Genial, XP e Rico, estavam tudo negativo, porque pessoas físicas estavam vendendo essas barras aqui, ó, vendendo essas barras aqui, padrõezinhos de candle, gente, padrõezinhos de candle, né? É o que o pessoal ensina por aí para venda de padrão de candle na resistência. Então, muito cuidado com esse tipo de abordagem do preço, tá? Análise técnica tem muitas coisas boas, porém muito cuidado com o que você vai enxergar, tá? Você tem que filtrar as suas entradas e ser o mais seletivo possível. É o dinheiro de vocês que vocês estão colocando aqui. O dinheiro não é uma coisa que a gente deve apostar e jogar como um cassino. Espere o preço formular uma tendência de topos e fundos descendentes. Aí você tem uma maior probabilidade de acerto. Tá? Então a minha única entrada no dia de hoje foi aqui, quando o preço fez essa tentativa. Inclusive eu coloquei um vídeo aí para vocês dessa operação. Ele fez um movimento de queda, perdendo essa linha de tendência, já estávamos divergindo no IFR, mas só isso não quer dizer nada. O preço marcou um topo mais baixo do que o topo anterior, ó, e deixou um inside bar. Esse inside bar aqui, ele aciona uma entrada. A mínima dele aciona uma entrada. Colocaria o stop aqui ou aqui. Eu coloquei na própria barra que eu dei a entrada, tá? E aí o preço evoluiu. Meu alvo era aqui na abertura. Percebam como entrou bastante força compradora, porque o gap ele foi bem expressivo. Aqui a gente tem um evento de compradores que a gente tem que ficar atento. Eles vão tentar novamente comprar, mas não conseguiu, perdeu a mínima, deixou aqui até um Bear 180, segundo o Oliver Vélez, que eles chamam de Bear 180. E aí o mercado começa a cair novamente, tá? Muito bem, então é isso, pessoal. Vocês têm que acreditar na tendência enquanto ela perpetuar. Tendência, por enquanto, no gráfico maior, ela é de lado, e a tendência no curto prazo, ela foi violada com esse movimento aqui, indicando talvez uma continuação, tá? Mas por enquanto a gente tem isso daqui, se a gente abre com gap de alta, a gente pode querer continuar topos e fundos ascendentes, tá? Num movimento muito maior, lá no gráfico, por exemplo, de 60, de 120 minutos. Mas por enquanto, no micro do movimento, ele indica que talvez a gente vai visitar novamente fundo, porque estamos numa tendência de lado no gráfico macro, beleza? No Indifut, aqui no diário, a gente toca na média de 20 períodos flat, próximo ao nível de 50% desse movimento de queda. Então aqui seria um ponto de entrada para os vendedores, tá? Ele pode, amanhã se rompe isso daqui, testar aqui o 61.8, novo ponto de entrada dos vendedores. Vamos dar uma olhada lá no dólar. Bom, o dólar aqui no gráfico de 10 minutos, por enquanto eu vou colocar aqui no gráfico diário, para a gente analisar. Então a gente tem um movimento de expansão, um movimento de consolidação e um novo movimento de expansão. Então percebam que a gente está espelhando essa região aqui, espelhando aqui no dólar. Então viemos de um movimento de expansão, de alta dessa vez, espelhando esse movimento de queda, uma consolidação, e o preço sugere querer voltar para essa região de máxima. Ele sugere isso, uma formação aqui de reversão, tá? Se ele vai fazer isso ou não, isso é o gráfico que vai dizer. Movimentos do dólar, principalmente, é muito difícil de prever, porque existem vários fatores externos, tá? Então, se ele falha de fazer esse rompimento, temos muitos traders que vão estar emboscados, acreditando nessa mesma volta para a resistência, e o preço ele visita essa região de fundo. Então, lá no gráfico de 10 minutos, hoje, abrimos em região aqui abaixo de região de suporte, abaixo dessa região de suporte, perdendo esses fundos aqui, veio fazer um pullback para dar continuidade no movimento de queda. Percebam que temos aqui um pivô de queda num gráfico maior. Acabei fechando o ponto fixo. Ó, a gente coloca aqui no gráfico de 60.
Focando aqui no gráfico de 60, fizemos um movimento, topo mais baixo e um novo movimento. Tentativa, topo mais baixo e um novo movimento. A abertura aqui nos gera um alvo desse movimento aqui. Vocês concordam comigo? Num gráfico maior, 120 minutos, 60 minutos, a gente formulou um topo mais baixo do que o topo anterior. Ó, movimento de queda, movimento de alta, topo mais baixo em região de resistência, região de resistência. A abertura aqui nos dá um alvo. E será que a gente abriu e foi buscar o alvo? Qual seria o alvo? O alvo seria traçar dessa máxima, colocando o ponto 61,8 até onde formulou esse primeiro fundo, e o alvo seria 100%. Vocês percebem que o preço ele não consegue romper o 76, testa novamente essa abertura dessa barra gigante, não sei nem se foi abertura, acredito que sim. Então ele testa a abertura dessa barra onde entrou muitos compradores como região agora de resistência. Entrega para a gente essa barra com pressão vendedora, pavio superior, fechamento preto, perdendo região de fundo. Pela primeira vez durante essa tendência ele perdeu, confirmou em gap. E aí a expectativa do dólar é que ele viesse tocar pelo menos os 100% desse Fibonacci. Quando a gente tem essa movimentação, lá no 10 minutos a gente pode buscar por operações de venda. A gente tem uma visão macro de venda, a gente busca por operações de venda. Marco qual seria o meu ponto de resistência principal do dia anterior, seria aqui. Tá? Tem uma abertura aqui, tem um duplo teste aqui. O preço ele veio tocar essa região, fez um candle preto e começa a entregar topos e fundos descendentes. Então seria muito perigoso entrar, por exemplo, ó, perdemos a mínima desse dia, do dia até então, tá? Esse movimento, perdemos a mínima do dia com essa barra, entrar aqui no rompimento desse candle branco, porque eu tenho um risco muito grande para um alvo pequenininho, que já foi resistência, perdemos a média móvel de 200. Então aqui eu tenho um alvo muito pequeno, mesmo se o trade evoluísse, eu vou encontrar uma média de 20 períodos descendente, tá? Onde muitos traders vão querer entrar em posições vendidas. Então o que seria mais inteligente aqui no dólar? Ou eu não faço nada, aguardo, por exemplo, uma barra pequena, onde eu posso colocar um stop, por exemplo, perdendo a mínima dessa barra, um stop acima dessa barra, na mesma barra, tá? Porque eu já entendo que o preço está fabricando topos e fundos descendentes. Mas não é uma entrada que eu gostaria, tá? Porque entrou bastante pressão compradora aqui, ele poderia ter ficado lateral, seria um trade aí de 50% para dar certo. Tá? Um pouco mais, eu diria 55%, porque a tendência aqui, curto prazo, ela é de queda, beleza? Bom, o dólar ele fez um movimento muito forte de alta, aqui ele faz uma tentativa de romper essa média, que ela serve como linha de tendência dinâmica. Essa barra preta ela não rompe a máxima da barra branca, então não teria acionado uma entrada de compra. Talvez se tivesse rompido a máxima, muitos traders estariam com uma ordem aqui na pedra e aí ele teria força para testar a região de máxima e quem sabe fazer esse rompimento aqui e executar proporções desse movimento de alta. Não aconteceu. Então, perdendo a mínima dessa barra aqui, gera nova oportunidade de venda, porque muitos traders estão sendo frustrados com essa barra branca. Apesar de que a maioria deles não foi acionada, tá? Mas temos instituições comprando aqui após esse movimento. E aí o preço ele perde a mínima dessa barra, que seria o pullback. Mas lembrem-se, estamos formando esse pequeno pivô abaixo de uma média descendente. Tá? A probabilidade de fazer esse rompimento ela cai drasticamente. E aí, perdendo a mínima desse candle branco, o teste, próxima região de suporte, estaria logo aqui abaixo. Então temos um pequeno pivô de queda, um retorno em V para testar a região de suporte. E aí sim teríamos um trade um pouco mais interessante, porque eu tenho um risco disso daqui para um alvo longo aqui na região de suporte. Tá? Quando a gente traça um Fibonacci dentro
do último evento de queda do dia, percebam aonde o dólar se consolidou. Então aqui eu tenho um topo, esse topo aqui, tá, que tentou violar essa média de 20, seria um topo um pouco mais importante, tá, segundo esse pequeno triângulo que ele formulou aqui. E aí o preço ele se consolida na região de 161,8. Olha como ele busca 141 naquele alvo. Nesse primeiro alvo, né, a gente tinha comentado lá do gráfico macro, gráfico de 60 minutos, faz essa retração, testa novamente 141 e aí ele consegue romper e fica consolidado entre 141 e 161. Então, isso não quer dizer nada aqui no gráfico de 10 minutos, quer dizer apenas que o gráfico está de lado, a gente marca topo, fundo, topo, tentativa de romper, fundo, não consigo fabricar topo mais alto, não consigo fabricar fundo mais baixo, estou de lado, não quero fazer nada, eu espero fazer um rompimento dessa região, testar por baixo, e aí eu penso numa venda. Espero fazer um rompimento dessa região, testar por cima, em um pivô de alta, e aí eu penso em fazer uma compra. Contra a tendência seria muito mais arriscado, tá? Então, essa é a minha visão, quero deixar com vocês do dólar. E a visão de hoje, completando aqui com o dólar. Espero que vocês tenham gostado da análise. Grande abraço a todos e até a próxima.